Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O livro da vez é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Dividido em 7 capítulos, sendo 5 deles contos narrados por personagens que dão título a esses contos, e os 2 outros capítulos uma introdução para as histórias e um epílogo. Noite na Taverna conta a história de personagens errantes e de índole bem duvidosa que passam a noite nessa taverna, bebendo e fumando muito, insultando e maldizendo a servente sempre que os copos estão vazios de vinho. E, conforme se embriagam, relatam seus casos. Apesar de ser vendido por aí como um livro de contos fantásticos, e ainda há um toque disso aqui, ou mesmo como de histórias de terror, Noite na Taverna segue pelos caminhos do romantismo. Temos um texto repleto de narrativas e de um linguajar muito poético que remete bastante aos poetas que influenciaram o Álvares de Azevedo, ao exemplo do Lord Byron, que é a sua principal influência como poeta. Há também o trágico tipicamente shakespeariano, e o bardo inglês é bastante citado aqui, principalmente com Hamlet. Os personagens são convivas que, assim como o próprio autor, vivem em círculos e em orgias, não no sentido sexual, por favor, e trocam suas impressões uns sobre os outros e possuem na ponta da língua o conhecimento sobre os poetas, os filósofos, entre outras figuras célebres. Eles referenciam bastante essas pessoas, um indicativo de que são personagens muito bem instruídas, mas que, conforme contam suas histórias, descobrimos que agem mal, ainda que na maioria das histórias aqui, isso seja motivado pelo amor ou a concepção torta e possessiva do que seja o amor. Sim, pois a maioria das histórias não são exatamente sobre assombrações e fantasmas, como se esperava, embora um dos contos tenha algo de assombroso até certo sentido, mas sobre o lado sombrio do ser humano, principalmente. Tem muito do que Edgar Allan Poe escreveu, embora não seja referenciado, pelo menos não abertamente, mas não duvido que o autor conhecesse algo de sua obra, tão bem vivido que ele era em tão pouco tempo. E, outra vez, do shakespeariano, sendo no caso deste livro, histórias mais trágicas. Temos um apaixonado por uma mulher dada como morta, temos um triângulo amoroso durante um desastre, temos canibalismo, rapto e paixões compulsórias, vingança e até um caso de incesto. A morte circula entre aqueles personagens em suas vidas errantes, não que eles não saibam. Eles são sobreviventes improváveis de situações perigosas em que eles se envolveram voluntariamente ao mexerem com o que não deviam. Apesar do linguajar bonito, com os personagens fazendo até o que se assemelha aos monólogos de personagens shakespearianos, não é incomum essa beleza se misturar com o profano, com o blasfemo, com a degradação do ser humano. É um material bem pertencente ao gótico produzido no século XIX. Com uma produção bem curta, pois ele viria a morrer com apenas 21 anos, Álvares de Azevedo, nascido em 1831, morto em 1852, fez de Noite na Taverna um dos clássicos da nossa literatura fantástica. Como eu disse antes, talvez não se encaixe na nossa concepção moderna do que é fantástico, ou mesmo terror, sendo mais sobre amores e tragédias, mas é uma daquelas joias que precisa ser conferida e resgatada de tempos em tempos. Então é isso. Mais uma vez agradeço a sua audiência. Volte sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, falou.